Pessoal, é surreal o que está acontecendo. A Daniela Lima, lá da Globo News, mais conhecida como Mortadela Lima, quase chorou ao dar a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, saiu em defesa do Jair Bolsonaro. Pois é, além do processo aí contra o Jair Bolsonaro já está ficando completamente desacreditado devido às faltas de prova e também devido ao depoimento do Mauro Cid, que cada vez que fala dá uma versão diferente dos fatos, né? Então o processo ficou completamente desacreditado. Todo mundo percebe que isso não passa de uma perseguição. Porém, essa é a visão aqui no Brasil, de modo geral, né? Mas agora também o Trump manifestou essa opinião, né? De que isso, o processo que o Bolsonaro está sofrendo não passa de uma perseguição política, né? Que vem ocorrendo aí já há tempos e culminou com esse processo do golpe. E aí o pessoal lá da Globo News surtou, né? E a Daniela Lima quase chorou ao dar a notícia referente ao Trump, né? A defesa do Trump com relação ao Bolsonaro. É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo, né? Mas antes eu gostaria de pedir para você não esquecer de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixar o seu comentário, né? Bom, pessoal, então vamos assistir os vídeos aqui juntos, né? O primeiro vídeo que eu vou te mostrar é o da Daniela Lima quase chorando aí ao dar a notícia que o Trump estava defendendo o Bolsonaro. Vamos lá. Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né, nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. Tá aí, pessoal, você pode perceber ali, em alguns momentos era visível a cara de choro da Daniela Lima. Ela estava se segurando ali para não derramar lágrimas, né? E ficou toda atrapalhada para dar a notícia. E esse STF aí é o qual ela tanto defende, né? Que ela fica trocando mensagens ali com os ministros, né? Esse STF que pode sofrer sanções, principalmente, né? O primeiro é o Alexandre de Moraes, né? Que pode sofrer sanções lá nos Estados Unidos, mas não é só o Alexandre de Moraes, são vários ministros ali que estão ameaçados de sofrerem sanções lá nos Estados Unidos da lei Magnitsky,
por conta da sua perseguição política e por conta de eles não respeitarem a liberdade de expressão, principalmente de pessoas que moram nos Estados Unidos. Então, é por conta disso que ela fica apavorada, né? Os amiguinhos dela lá do STF, de repente, podem sofrer sanções e se darem muito mal, né? Mas não foi só isso, pessoal. Aí o Valdo Cruz, né, o dançarino de frevo lá da Globo News, resolveu começar a passar pano lá para o pessoal do STF. Vamos assistir o vídeo. Conversei, logo depois que saiu essa informação, com alguns ministros supremos. Qual que é a posição deles? É a posição seguinte: não vamos responder a essa provocação de Donald Trump, mesmo porque ele não cita o nome Supremo, mas sabemos que ele quis mandar de recado exatamente para os ministros da Suprema Corte Brasileira. Na avaliação desses ministros, responder seria fazer exatamente o que Trump deseja, né? Que tenha repercussão uma fala dele. Na avaliação desses magistrados, o presidente americano vive de fazer esse tipo de provocação e buscar com isso aumentar a sua influência no mundo. O melhor a se fazer neste momento, segundo esses ministros, é simplesmente não responder. Agora, sobre o conteúdo da mensagem, ali reservadamente, esses ministros dizem o seguinte: o que ele está querendo que a gente faça aqui é o que ele fez lá, né? Perdoando, porque lá as pessoas foram condenadas lá pela invasão do Capitólio, houve até morte, era uma tentativa de evitar a posse de Joe Biden. E as pessoas foram condenadas. Depois que ele assumiu, ele perdoou a todos que participaram daquela baderna, daquela confusão que aconteceu em Washington. Aqui no Brasil, os ministros estão destacando, está seguindo o curso da justiça. Todos os brasileiros assistiram o que aconteceu aqui no país. Toda uma tentativa de tramar contra o nosso sistema eleitoral, contra o nosso Estado Democrático de Direito. E o que está no Supremo é o julgamento do que aconteceu. Se Bolsonaro for inocente, vai ser inocentado. Se ele for culpado, ele vai ser condenado. E eles dizem que simples assim, que deve ser seguido o rito da democracia brasileira, o rito onde o judiciário tem de ser respeitado, o executivo e o legislativo, e não você impor atropelos ali por parte de um presidente. A avaliação é que Trump quer ali aplausos. E um ministro falou, inclusive, o seguinte: se alguém aqui no Brasil estivesse se intrometendo na política interna dos Estados Unidos, com certeza Trump estaria agora urrando nas suas redes sociais contra o Brasil. O Valdo Cruz está tentando passar pano ali para o pessoal do STF, mas a verdade é que o Estado Democrático de Direito, a Constituição, eles foram jogados no lixo no dia em que o STF resolveu tirar o velhinho da picanha lá da cadeia, né? E recolocá-lo de volta na cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin, né? Então não só eles tiraram ele da cadeia, como anularam todos os processos que haviam contra ele por uma questão de CEP, né? Ah, não devia ter sido lá no Paraná, deveria ter sido em Brasília, não deveria ter sido em Curitiba, deveria ter sido em Brasília, então vamos anular tudo, anula-se provas, anula-se processo, anula-se as decisões em primeira, segunda, terceira instância e joga tudo no lixo, né? E aí pega o velhinho e faz toda uma campanha para recolocá-lo de volta na cena do crime, como se ele fosse um cara que não tivesse cometido erros anteriormente, né? Não tivesse cometido nenhum erro, né? Fosse aí um santinho, o Papa Lula, né? É o Papa INSS, né? O famoso Lula, agora ele está sendo chamado de Papa INSS, né? Então, pessoal, foi isso daí, né? Não dá para acreditar. E aí, a Daniela Lima ainda foi ler uma mensagem da Gleisi Hoffmann querendo defender o pessoal do STF, né? E dizer que o processo está seguindo o devido processo legal, né? Esse processo contra o Bolsonaro está seguindo o devido processo legal, o que é um absurdo, porque o Bolsonaro nem foro privilegiado tem, que deveria ser julgado em primeira instância, assim como todas aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro deveriam ser julgadas
em primeira instância, né, caso a caso, e não numa sentença coletiva como está acontecendo lá no STF. Então, realmente, a nossa democracia foi jogada no lixo com esse processo. Vamos assistir a fala da Daniela Lima lendo a mensagem lá da Gleisi Hoffmann. Institucionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann reagiu à postagem feita agora há pouco por Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Gleisi escreveu o seguinte: Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ela está falando de Bolsonaro, né, responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar dos seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e do judiciário. Está aí a resposta do governo. Bom, pessoal, por fim, vamos ver o Merval Pereira, que foi um dos únicos que teve alguma lucidez lá na Globo News ao falar sobre as absurdas falas do Lula lá na cúpula dos BRICS. Vamos assistir juntos. Você fazer um documento sobre paz e segurança mundial e não citar a Rússia, e ao contrário, citar o ataque da Ucrânia à Rússia, chega a ser ridículo, né? Chega a ser, quem invadiu foi a Rússia, não tem como negar. Falar sobre o Irã, defender o Irã contra ataques de Israel e esquecer que o Irã financia o terrorismo internacional é outra coisa ridícula. Então você fica num grupo tão heterogêneo que no final você não tem como tirar um documento sério que se imponha na discussão internacional. Agora, incomoda o Trump, porque o Trump quer que os Estados Unidos seja... ele quer que seja mais importante do que todo mundo, e se incomoda principalmente por causa da questão do dólar no comércio entre os países, né? Moeda única, né? Aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e deixe o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? O que você achou aí do fiasco que está sendo o Lula lá no BRICS, né? Porque foi um fracasso, né? Pouquíssimos presidentes vieram, né? Não está sendo nada prestigiado essa cúpula dos BRICS aí, e foi bastante criticado o presidente Lula por conta disso, né? Então é isso aí, deixa o seu comentário, pessoal, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, e eu espero sinceramente que você volte para assistir o próximo vídeo, valeu? É isso aí, um grande abraço, tudo de bom e fiquem com Deus!